Flamengo 3-0 para cima do Botafogo, um verdadeiro atropelo, um clássico que se esperaria equilíbrio, que se esperaria um jogo disputado, mas de fato não teve. O Flamengo foi muito superior e eu vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente meio-dia e 28 da manhã desse domingo, eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir o vídeo. Destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória, esse atropelo do Flamengo sobre o Botafogo. No outro canal, a vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro. É os primeiros momentos do Eduardo Domingues no comando do Atlético e acaba sendo derrotado pelo Vitória. Tá bom? Destacar também que eu tenho um canal de reacts, que é o BRG Reacts. Eu normalmente não falo muito dele aqui, mas hoje lá eu vou trazer o react da estreia do Christian Medina com a camisa do Botafogo. Ele atuou contra o Flamengo justamente nesse jogo, por isso fica essa sugestão. E para quem é flamenguista, também destacar que eu separei uma capinha de celular do Flamengo e deixei o link aí nos comentários, fica aí essa sugestão. Já falando sobre o jogo, é incrível a fase que o Botafogo entrou. Já emendou alguns momentos ruins nesse início de ano, quando tinha pegado uma sequência absurda, né, onde perde pro Vasco, aí depois toma 5 do Grêmio, aí é eliminado pelo Flamengo, aí perde pro Fluminense. Tinha pego de fato uma sequência muito difícil e tinha emendado já 4, 5, 6 derrotas seguidas logo no início do ano. Aí por agora é eliminado da pré-Libertadores e aí pega essa sequência do Botafogo, cara. Eu que nem torço pro Botafogo, eu fico realmente impressionado com a quantidade de adversários e contextos difíceis que o Botafogo vem enfrentando. Porque já pegou o Nacional Potosí numa altitude absurda na Bolívia e conseguiu passar jogando no Newton Santos, no jogo de volta. Já pegou o Barcelona de Guayaquil lá no Equador e aí depois é eliminado na pré-Libertadores, onde ali era um jogo, na teoria, que o Botafogo era favorito e tinha que ter passado, uma pipocada monstra que já derruba o Botafogo da Libertadores. No Brasileirão já pegou os jogos difíceis, e aí agora, e tem só uma vitória, né, que foi justamente contra o Cruzeiro na estreia por 4-0, ali deu um otimismo muito grande, mas aí depois todos os outros jogos trouxeram o Botafogo para a realidade. E aí agora toma 3-0 do Flamengo, e a sequência do Botafogo é simplesmente Palmeiras fora de casa, Bragantino fora de casa, Atlético Paranaense fora de casa. Então assim, é um Palmeiras que é muito difícil imaginar que o Botafogo vá pontuar. É um Bragantino que jogando em São Paulo é muito difícil de se ganhar. O Atlético Paranaense no gramado sintético lá em Curitiba é muito difícil também. Aí o Botafogo joga em casa, só que joga em casa contra o Mirassol, que faz um trabalho incrível já há alguns anos também. E é muito provável que o Mirassol tire pontos do Botafogo também. Aí depois volta a jogar fora de casa e enfrenta o Vasco num clássico carioca. Pega essa sequência de jogos do Botafogo, cara. Se não, o Martin Anselmi não for demitido, cara, e eu nem falo que é certo ou errado demitir o Martin Anselmi, mas a tendência é que nos próximos jogos ele seja demitido, porque a tendência de resultados é continuar ruim. O time do Botafogo ainda não encaixou com ele e cada vez mais vem pedreiras e adversários difíceis na sequência de jogos do Botafogo. Ou começa a ganhar e o otimismo vai lá para cima do Botafogo, ou a tendência é entrar em uma crise ainda maior, porque já dá para dizer que o Botafogo entrou em crise. Já está na zona de rebaixamento, tendo jogado um jogo a mais que a maioria dos times que ainda vão jogar nesse domingo, na segunda-feira também. Então, a fase do Botafogo é realmente horrível e a gente não está nem na metade do ano. Enfim, pro torcedor botafoguense, eu não sei se é certo ou errado demitir o Martin Anselmi, porque vai dar perspectiva de cada um. Vai ter muito botafoguense falando, não, o Botafogo não tá jogando nada, demite o técnico e traz outro. E vai ter botafoguense falando, não, o Martin Anselmi é bom técnico, tem que ter calma e ver até onde vai para o trabalho vingar. Dificilmente vai ter alguém com uma análise mais coerente como essa segunda perspectiva, porque o Martin Anselmi é um bom técnico, só que ainda não encaixou no comando do Botafogo. E aí existem perspectivas de tipo, daqui a pouco demite o Martin Anselmi, traz outro técnico e o time encaixa e fala, o Martin Anselmi que é horrível. Ou daqui a pouco permanece com o Martin Anselmi, o time encaixa e começa a melhorar e aí fala, de fato ele é um bom técnico. Então vai da decisão de cada um, da perspectiva de cada um. O fato é, o Botafogo não tá jogando nada, não tá tendo resultados e a tendência é piorar ainda mais. E dentro do jogo, com menos de 15 do primeiro tempo, um passe em profundidade por esse corredor direito do Flamengo, que dessa vez jogou o Varela ao invés do Emerson Royal. O Emerson Royal vinha de bons jogos,
por mais que seja um cara muito criticado pela torcida. E dessa vez jogou o Varela, e o Varela fez um jogo espetacular. O Varela iria receber essa bola, mas o Barreira intercepta ela, só que intercepta mal, deixa a bola viva. E aí ela sobe pro Samuel Lino na entrada da área, ele finaliza, tem um desvio, esse desvio mata o Raul. Ali é um lance de muito azar, é um erro técnico do Barreira, e aí uma sequência de azares do Botafogo. Um desvio que mata o Raul e por pouquinho entra. É um lance de muito azar do Botafogo, esse desvio, e a forma como ela entra é na única brechinha que ela passaria. Se ela vai um pouquinho para a direita, ela iria na trave. Tira por completo a chance de defesa do Raul e ali o Flamengo abre o placar. E aí já vale destacar, o goleiro do Botafogo foi o Raul. Porque na teoria, o titular quando o John saiu, seria o Neto. Só que o Neto, que é um cara com uma carreira enorme, Barcelona, Arsenal, Valência, Bournemouth, grandes times, tudo bem, o Arsenal e o Barcelona sendo os maiores, se esperaria um desempenho bom dele, né? Na maioria desses times ele quase sempre foi reserva, mas por exemplo no Valência ele era titular. E não, com a camisa do Botafogo muitas falhas, no próprio Campeonato Carioca ele foi muito mal, naquele gol do Pulgar que resultou na classificação do Flamengo. Né, o Neto falhou nos minutos finais e ali o Pulgar faz o gol da classificação do Flamengo. E o Neto não rendeu com a camisa do Botafogo até o momento, toda hora se machucando. E tem especulações até de que o Corinthians queira ele para ser um reserva do Hugo Souza, né? Eu, se fosse o Botafogo, talvez negociaria o Neto, porque ele barato com certeza não é, toda hora vem desfalcando por lesão, e quando agarra mal. E olha que ele é um bom goleiro, mas não vingou com a camisa do Botafogo. E aí o reserva dele, que é o Léo Link, que é bom goleiro também, quando teve as oportunidades foi muito mal. Ele falhou, por exemplo, no gol do Barcelona de Guayaquil. Não é um frango, mas em um jogo naquele contexto o goleiro tem que te salvar. E o Léo Link não salvou. E aí nesse jogo vai o Raul. O Botafogo toma 3-0. O Raul não teve culpa, mas ele não conseguiu salvar o Botafogo dentro do jogo. Enfim, Samuel Lino abriria o placar. Nos minutos finais do primeiro tempo, uma cobrança de falta extraordinária do Léo Pereira na gaveta, um golaço. O Léo Pereira já vem treinando sempre essas cobranças de falta, já teve cobranças de falta com a camisa do Flamengo e desta vez foi efetivo, fez um golaço. Ali o Flamengo faz o 2-0 na reta final do primeiro tempo, já encaminharia ali a vitória. Só que ainda no primeiro tempo, nos segundos finais, o Pedro iria receber um passe onde ele sairia cara a cara e o Barbosa puxa ele. A princípio é marcado impedimento, no VAR o impedimento é cancelado e aí por ser o último homem o Barbosa leva o vermelho direto e é expulso. Na minha opinião, isso era para amarelo. Eu sei que de fato o Barbosa naquele contexto era o último homem. O Pedro pegaria a bola e iria em direção ao gol. Só que quem já jogou bola e quem sabe como é que é o futebol, sabe que até o Pedro dominar a bola, conduzir ela e ficar de frente para o Raul, daria tempo do Alex Telles chegar e auxiliar na marcação. Então, se você congela a imagem e vê o puxão do Barbosa, você vai falar último homem. Mas se você entende de futebol e sabe que até o Pedro dominar a bola e conduzir ela, daria tempo do Alex Telles chegar, na minha visão, ao invés de vermelho, teria que ser cartão amarelo. Mas isso é da percepção de quem joga bola. Se você olha só a imagem, você vai olhar e falar, o Barbosa é o último homem e tem que dar o vermelho direto. Enfim, eu acho que era só para amarelo, mas o Barbosa já tinha amarelo. O fato é, ele seria expulso da mesma forma. A questão é que ele agora vai desfalcar o Botafogo por 2 jogos? Eu não sei como é que vai ser a punição agora. Mas enfim, era para ser só um segundo cartão amarelo e o vermelho. Ele levou o vermelho direto, né? Então a questão é que se fosse só um segundo amarelo e o vermelho, ele só seria expulso dentro do jogo. Sendo vermelho direto, ele tem a expulsão e ainda continua com esse cartão amarelo na bagagem dele para daqui a pouco desfalcar por suspensão o Botafogo, né? Então dentro do jogo o Botafogo ficaria com um a menos da mesma forma, se fosse amarelo. Só que para a sequência de jogos do Botafogo, o Barbosa já fica com esse amarelinho na conta dele. Enfim, não mudaria em nada no vermelho, não mudaria em nada no jogo, mas eu acho que era só para amarelo. Enfim, fecha o primeiro tempo nesse 2-0 com o Flamengo já vencendo por 2-0 e ainda tendo um jogador a mais, já sendo um time muito melhor, tendo um elenco muito melhor, tendo um treinador melhor. E não é que o Martin Anselmo é ruim, mas o Leonardo Jardim hoje é melhor.
Tanto é que os trabalhos recentes mostram, né? O Martin Anselmi foi mal no Porto e o Leonardo Jardim foi muito bem no Cruzeiro. São dois bons técnicos, mas o momento do Leonardo Jardim é melhor e os times também, o Flamengo é melhor, né? Enfim, vai para o segundo tempo e logo no início do segundo tempo, o Varela ataca esse corredor direito, cruza e o Pedro empurra pro gol com menos de 5 do segundo tempo, já estava 3-0. Ali o jogo mais do que morto. Depois disso, o Flamengo ainda criou mais oportunidades, o Raul fez uma ou outra defesa, era muito mais fácil do Flamengo fazer o quarto, quinto gol do que o Botafogo fazer o primeiro. Foi um verdadeiro massacre, o Flamengo foi muito superior, o Flamengo é muito superior, o Flamengo tem um time melhor, o Flamengo é um time mais organizado, é um time que no geral é melhor em todos os aspectos em relação ao Botafogo, em relação a quase todos os times do Brasil e da América do Sul também. Eu já comentei aqui no canal, cara, se o Flamengo fosse um time que fosse mais realista, tivesse mais noção da realidade, o Flamengo doutrinaria ainda mais o futebol sul-americano. Só que é pela quantidade de demissão desnecessária de técnicos que o Flamengo muitas vezes entra em um nível em que adversários conseguem dar trabalho. É quando demite o Dorival Júnior sem explicação. É quando demite o Renato Gaúcho sem precisar ter demitido. É quando demite o Felipe Luiz sem motivo também. Sem motivo cabível, né? Porque eu sei, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, o Flamengo tem que ganhar tudo. É nisso que o Felipe Luiz é demitido. Tanto é que a maioria da torcida do Flamengo, quando tava na má fase, quando perdeu pro Lanús, cai fora Felipe Luiz, demite o Felipe Luiz. Aí quando ele de fato é demitido, que loucura, como é que fazem isso? Então a maioria da torcida do Flamengo vai na empolgação, não analisa. E essa que é a realidade, não adianta falar que eu tô errado. Grande parte dos torcedores do Flamengo estavam pedindo a demissão do Felipe Luiz quando perdeu pro Lanús. Aí depois de ganhar de 8-0 do Madureira e ele de fato ser demitido, aí falam que a diretoria tá errada e é maluquice. É muito fácil, cara. Porque ninguém tá analisando nada. Quando dá errado, tá tudo errado, tem que demitir todo mundo. Quando dá certo e aí fazem o que você quer, aí agora todo mundo tá errado também. Então é muito difícil uma torcida que vai muito pela emoção. Eu sei que a torcida, no geral, é algo que gira muito em torno da emoção e é muito variável em relação aos resultados que de fato aparecem para ela. Mas você tem que ter convicções. E a convicção da diretoria do Flamengo foi demitir o Felipe Luiz. Eu achei injusto, não merecia isso. Mas enfim, foi o que aconteceu. Trouxe um grande substituto como é o Leonardo Jardim, vamos ver se vai vingar ou não. Mas o fato é, o Flamengo continua sendo um grande time. Dentro do jogo, o Arrascaeta não precisou nem jogar, por exemplo, e mesmo assim fez isso daí com o Botafogo. E a tendência é o Flamengo continuar muito forte, a tendência é o Flamengo continuar conquistando títulos porque tem um elenco absurdo. E eu comentei aqui várias vezes no canal, tinha gente que estava criando o discurso de que o Fluminense era favorito contra o Flamengo na final do Carioca. Compara os dois elencos, cara. O Fluminense vive uma boa fase. O Flamengo, mesmo em má fase, é um time melhor. Você não precisa nem de técnico com o time que o Flamengo tem, cara. Se fosse com um interino o ano inteiro, o Flamengo continuaria brigando por títulos. Com o Leonardo Jardim tem chance ainda mais de brigar por títulos. Mas o Flamengo continuaria forte. E mesmo sem técnico, o Flamengo é favorito contra qualquer time do Brasil, com exceção de daqui a pouco um Palmeiras ou um jogo ou outro como visitante, dependendo do contexto. Com o Leonardo Jardim é ainda mais favorito contra qualquer adversário. É um Flamengo muito forte. E às vezes a torcida vai além da realidade. E foi por isso que o Felipe Luiz foi demitido. A diretoria ouviu tanto a torcida que demitiu o Felipe Luiz. Aí depois a torcida falou, não, a gente estava só pressionando. Aí quando de fato escutam a torcida, eles mudam o discurso. Enfim, a real é que o Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. A real é que é um início muito bom. Em 3 jogos o cara já é campeão carioca, vence o Cruzeiro, que é o ex-time dele, e passa o carro para cima do Botafogo. É um início incrível do Leonardo Jardim. Enfim, tendência ao Flamengo brigar por título. E o Botafogo nesta temporada... Eu diria que a tendência é que nos próximos jogos a crise aumente ainda mais. E não é nem olhando pro Botafogo, é olhando pros rivais que o Botafogo vai enfrentar. É uma tabela muito difícil e é um Botafogo que não tá pronto. Se vai demitir ou não o Martin Anselmi, eu não sei. Vai do que cada botafoguense acha que deveria acontecer. É muito fácil, que nem eu falei, a torcida do Flamengo pedir a demissão do Felipe Luiz. A do Botafogo tem muito mais motivos para pedir a demissão do Martin Anselmi. Só que mesmo assim, eu não sei se é a decisão certa demitir o Martin Anselmi.
porque ele é bom técnico. Só que até agora não transformou isso em resultados. Enfim. Qual é a decisão certa? Se demitir ou não demitir? Eu não sei. Tem que ir do que cada botafoguense, do que a diretoria do Botafogo acha que é o correto, né? Mas ele é bom técnico. Independente de ser demitido ou não, independente da fase do Botafogo ser muito ruim, e a tendência é que piore. Enfim, dentro do jogo, o Flamengo foi muito superior, passou por cima do Botafogo e com isso saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!